Você já olhou para o universo, para as estrelas, para a natureza e viu quão maravilhoso é tudo que Deus fez, as galáxias, as estrelas, o sol, a lua? Você já reparou o oceano, os firmamentos? Já observou que tudo que Deus fez foi de maneira extraordinária e maravilhosa? Agora, queridos, você já parou para pensar qual é o seu valor diante da criação? Você já parou para observar que Deus criou todas as coisas e que Deus te formou com as suas próprias mãos? Bom, no nosso devocional de hoje, na nossa série, é sobre isso que vamos falar. Nós vamos entender sobre a criação, sobre como Deus criou e sobre o nosso papel na criação. Você sabia que você, meu irmão, minha irmã, é a coroa da criação? Você foi criado de modo extraordinário e especial por Deus. Então, meu querido, se você ainda não sabe o seu valor, se você não sabe a sua real identidade, tenha certeza que até o final deste devocional, você vai sair daqui hoje com clareza de quem você é e do seu real propósito em Deus. Olá, queridos e queridas, bem-vindos todos vocês para mais um devocional diário. Nós estamos em nossa série devocional, onde estamos falando do livro de Salmos. Então, se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, já comente, já faça o seu pedido de oração e também compartilhe esse vídeo aí nos grupos da família, grupo de trabalho, enfim, compartilhe pelo menos com um amigo e vamos juntos edificar a vida de outras pessoas também, tá bom? Queridos, hoje, em nosso 8º episódio, nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Salmos. Nós vamos explorar o verso 3, 4 e 5, amém? Que nos diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e honra. Glória a Deus por isso, queridos. Olha só. Amados, este salmo o salmista aqui, Davi, começa contemplando a majestade de Deus na criação. Este salmo de número 8 é um salmo de louvor, de adoração, de engrandecimento a Deus por tudo que ele fez na criação. Quando olhamos o céu, a lua, as estrelas, nós não ficamos perplexos com a imensidão do universo, com a beleza do universo, com a beleza das estrelas, da lua, do sol, do mar, de toda a criação. Não ficamos assim admirados? Isso é obra do nosso Deus. E isso nos leva a uma pergunta profunda. Talvez você não parou para pensar, mas eu quero fazer você pensar nessa pergunta profunda. Quem somos nós, seres humanos, para que Deus se importasse tanto conosco? Você já parou para pensar? É como o salmista mesmo diz, há tanta coisa bonita neste planeta Terra, no universo, e Deus sonda o nosso coração e nos acha, e Deus habita em nós. Olha quão maravilhoso é isso. E mais, queridos, por que Ele nos dá tanta honra? Você já parou para pensar nisso? Queridos, o Salmo 8 nos lembra, apesar da nossa pequenez em comparação ao vasto universo, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos coroou de glória e honra. Isso nos dá responsabilidade sobre a criação. Isso é um lembrete do salmista que devemos, queridos, saber o nosso valor e da nossa posição diante de Deus. Agora, vamos explorar o verso 3, 4 e 5. Vamos começar pelo verso de número 3, que nos diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes,
Como eu disse, Davi começa a sua reflexão sobre a criação, lembrando-nos de que os céus, a lua, as estrelas, tudo é obra das mãos de Deus. Tudo isso nos mostra a majestade do nosso Deus. Deus conhece cada estrela e chama cada uma delas pelo nome. Isso é digno de louvor e glória ao nosso Deus. Agora, você, meu querido, minha querida, já parou para pensar na grandeza do nosso Deus e no cuidado que Ele tem por você? Você já parou para pensar nisso? Como é que você agora, meu querido, pode ter uma maneira diferente de enxergar a si mesmo e a criação? Porque isso deve mudar, queridos, a nossa maneira de ver a vida, de enxergar como estamos vivendo. Essa pergunta, eu também faço ela e reflito sobre ela. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, percebemos que apesar da nossa pequenez, Ele nos ama profundamente. Isso é maravilhoso, isso é digno de louvor e glória e honra. Isso nos dá um senso de valor, queridos, de propósito, de saber que Deus criou o universo, os céus, as estrelas, Deus criou tudo, mas Ele habita em mim, habita em você. Isso é maravilhoso. Agora, vamos viver com a consciência de que somos parte de algo muito maior e que o Criador do universo se importa comigo e com você, se importa conosco. Agora, vamos refletir sobre uma pergunta que o salmista faz no verso de número 4. Ele faz duas perguntas que são cruciais, que são perguntas que muitas vezes nós também fazemos, ou se não fazemos, ou um dia fizemos, ou iremos fazer, principalmente quando estamos vivendo um tempo de crise. O verso de número 4 diz assim: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Queridos, Davi se maravilha com o fato de, apesar de sermos tão pequenos em comparação ao universo, Deus se importa conosco. Ele nos ama e está atento a cada detalhe de nossas vidas. Isso é maravilhoso, querido. Você já se perguntou, você, meu irmão, minha irmã, já se perguntou por que Deus se preocupa tanto e se importa tanto com você? Deus se preocupa com você. O que isso significa para a sua vida? O fato de saber que Deus se importa com você. E, queridos, o fato de saber que Deus se importa comigo, se importa com você, isso muda tudo. Porque agora nós sabemos o nosso valor, sabemos que Deus nos ama e sabemos que agora nós não podemos aceitar as mentiras de Satanás, dizendo que Deus não se importa e que Deus não ama nenhum de nós. Deus se importa e te ama. Deus é contigo. Por isso que eles devemos viver com um coração grato e humilde, reconhecendo tudo que Deus fez por nós, reconhecendo tudo que Deus faz por nós. Isso nos chama a viver de uma forma digna do amor que Ele nos dá, queridos, buscando honrar a Deus em tudo o que fazemos, que possamos refletir sobre como Deus tem nos amado, Deus tem nos guardado, Deus te ama, Deus se importa com você. Agora, queridos, você precisa viver de modo digno dessa importância que Deus te dá. Deus enviou seu único Filho para morrer por nós, se importando conosco e nos amando de tal maneira. Você já parou para pensar sobre isso? Que profundidade há neste salmo de hoje, não é, queridos? Eu tenho certeza de que o nosso Deus e Pai está falando ao seu coração. O verso de número 5 vai dizer assim: tu me fizestes um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Davi destaca a posição especial que Deus nos deu. Ele nos fez um pouco menor e nos coroou de glória e de honra. Isso mostra quão valiosos nós somos para Deus. Sabe, queridos, como você tem vivido com essa verdade? Como é que você tem se comportado diante desta verdade tão profunda de saber que Deus te coroou de glória e de honra? Isso, queridos, deve ter impacto
nas suas decisões. Isso deve ter impacto na maneira que você leva a vida. Isso deve ter impacto na maneira de você glorificar e honrar a Deus. Queridos, nós devemos saber e entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós devemos honrá-lo, glorificá-lo, viver de maneira responsável, com gratidão, com louvor, com humildade, de saber que nós estamos aqui para louvor e glória do nome do Senhor. Quão maravilhoso é! E isso, queridos, nós podemos viver de maneira tranquilas e com a verdade de saber que nós somos importantes, que Deus nos ama, que Deus se importa conosco. Cai por terra todas as mentiras e artimanhas de Satanás, quando ele tenta nos dizer, quando ele tenta colocar na sua cabeça, dizendo que você não é importante para Deus e que Deus não te ama. Esse capítulo 8, queridos, nos lembra da grandeza de Deus e do lugar especial que Ele nos deu na criação. Que nós somos amados, somos valorizados e somos chamados para refletir a glória de Deus em nossas vidas e nas vidas de pessoas que estão à nossa volta. Que possamos viver de maneira consciente, sabendo que somos parte de algo muito maior e que o Criador do universo se importa com cada um de nós. Que possamos viver de modo digno desse chamado e dessa bênção que somos. Que você possa, nesse momento, saber o seu real valor e o real propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar, abençoando a sua vida, para que você possa compreender essa palavra, para que você possa viver as verdades dessa palavra, sabendo que Deus se importa com você e que Deus te ama, sabendo que o Criador do universo habita agora em você. Oremos nesse momento. Pai de amor e bondade, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Pai, nós queremos Te exaltar e Te glorificar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos formou de maneira tão extraordinária. O Senhor criou os céus, a terra, o universo, as galáxias, e o Senhor habita em nós, Senhor Deus. O Senhor nos formaste, ó Deus, com as suas mãos. Muito obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado, Deus, por se importar conosco. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste irmão, dessa irmã, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, nesse momento, mostrando a cada um dos teus filhos o real valor que eles têm para o Senhor e o quanto o Senhor ama cada um deles. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, chegamos ao final de mais um devocional e eu tenho a certeza de que Deus te abençoou. Se você é novo por aqui, não se esqueça, deixe o seu comentário, faça o seu pedido de oração, se inscreva, acione o sininho e curta muito esse vídeo aí, tá bom? Deus abençoe sua vida, um abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.